pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e hoje, para conversar comigo sobre o livro Todas as Minhas Libélulas, eu tenho o prazer de receber a autora deste livro, a Gabriele, que vai se apresentar para vocês neste momento. Oi, gente, é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre o livro. E eu sou a Gabriele. Como já foi falado, eu sou escritora de Todas as Minhas Libélulas e de alguns outros livros que eu chamo de terror cristão. Categoria talvez inaugurada no Brasil por você? Não sei, eu não conhecia outros livros desse tipo. Nos Estados Unidos, a gente já tinha vários livros publicados, né? Tem um muito famoso que foi publicado aqui, que é Este Mundo Tenebroso. O autor, inclusive, ele tem mais de 20 livros de terror, né? Com diferentes propostas. Mas aqui no Brasil, eu tinha algumas coisas pontuais. Algumas outras pessoas escrevendo e lançando simultaneamente comigo. A questão é que eu gosto muito de defender essa causa. Abraçou a bandeira, então está nessa. Mas, gente, olha só, né? Como a gente falou, o nome do livro é Todas as Minhas Libélulas. Só que antes de dar a sinopse dele, eu queria fazer alguns apontamentos. Por exemplo, talvez se você é um ouvinte antigo, você já percebeu que no mês de março, quando esse podcast saiu, eu tenho a tradição de indicar autoras mulheres, né? Eu indico autoras mulheres ao longo do ano, mas em março eu tento sempre encaixar uma autora mulher para ser indicada, porque sabemos que existe preconceito no mundo literário de homens lerem livros de mulher. Então, se você é meu ouvinte, você sabe que eu indico boas coisas, confie nessa indicação e vença seu preconceito que livros escritos por mulheres não são livros exclusivamente para mulheres, afinal, nós mulheres lemos os livros escritos pelos autores homens e estamos vivas e bem, e sendo mulheres tranquilas no mundo, então não tenha preconceito. E, né, a Gabriele, eu entrei em contato com ela pra gravar, porque a gente tem um amigo em comum, a gente tava conversando aqui em off. Então, beijo, Lucas, por ter me recomendado a leitura desse livro. Ele me falou que era de terror, aí eu fiquei, não, Lucas, para, eu sou cagona, eu não vou dormir. E ele me garantiu que era bom, mas que não seria tão assustador assim, que eu ia conseguir dormir de noite, mesmo pra quem não é fã do estilo. E ele estava certo. Então, eu agradeço o Lucas por ter me indicado o livro e por ter feito a ponte com a Gabriele para que ela possa estar aqui. Gabriele, se as minhas pesquisas não estão erradas, você publicou o seu livro originalmente em 2022 de maneira independente. E aí, em 2025, ele saiu agora pela editora Mundo Cristão, é isso mesmo? Isso mesmo, eu comecei com independente, né, publicando, eu ainda tenho algumas obras em e-books na Amazon, independente, também nessa categoria de terror cristão, terror pra medrosos, eu gosto de chamar assim, realmente não é aquele terror que vai te dar medo, então se você que tá ouvindo é medroso ou tem receios em conhecer algo do gênero, fique sabendo que você pode ler tranquilo. E aí depois, em 2025, eu conheci o pessoal da Mundo Cristão, eu apresentei a ideia do terror cristão morrendo de medo de que eles achassem absurdo, mas eles acharam legal. Acharam algo diferente que valia a pena postar, então eles decidiram publicar o Todas as Minhas Libélulas e esse ano vai sair a continuação dele. Estou empolgada. Quando eu terminei a minha leitura ano passado, já tinha algumas coisas nas suas redes sociais. Fiquei, opa, não ficarei tanto tempo esperando a continuação do livro. Não, sim, ela tá pertinho agora. Ah, maravilha, olha só, temos então coisas fresquinhas vindo na sequência. Eu vou ler a sinopse do livro pra gente poder começar a conversar sobre os pontos dele específico, tá? Todas as Minhas Libélulas é uma história cativante de coragem e amor. Após 10 anos afastada de sua vila natal, Joana retorna com a missão de proteger o El-Berif, o livro sagrado, contra ataques de monstros inimigos e de acolher os refugiados que fogem da guerra que devastou seu povo. Porém, o passado de Joana volta para assombrá-la, e a chegada de um jovem misterioso à sua vila só intensifica o turbilhão de sentimentos. Dividida entre a lealdade ao príncipe Malkiur, se tiver errado ela vai me corrigir depois, e a atração por algo novo e inesperado, ela enfrenta escolhas desafiadoras. No livro, somos levados a refletir sobre os sacrifícios que a vida exige e as decisões que moldam o nosso destino. É uma leitura envolvente que tocará profundamente quem acredita no poder das escolhas do coração. Falei as palavras, os nomes certos? Espero que sim. Foi o jeito que estava na minha cabeça. Alô. Ai, ai. Bem, como eu já disse na introdução, eu sou uma pessoa que não gosta de histórias de terror, pra desonra da minha mãe. A minha mãe é fãzaça de histórias de terror, leu tudo que é Stephen King, todos os filmes de terror, alguns acabei assistindo quando criança que eu não devia ter assistido porque eu era medrosa e passei semanas tendo pesadelo, mas eu
consegui ler esse livro com muita curiosidade, com muito interesse, e eu achei muito legal a forma como você faz com que tenha esse elemento sobrenatural e esse elemento... ele é sobrenatural e físico ao mesmo tempo, que impacta a vida das pessoas, né? Você inseriu no livro monstros e seres de luz, que são representações físicas e reais daquelas pessoas que são filhos da luz ou filho das trevas. Então você falou, né? É um terror cristão, então há já essa dimensão de você fazer uma história a partir do cristianismo, né? E colocar os sermos filhos da luz, sermos filhos de Deus, ou não, né, ou das trevas, como monstros que de fato saem de nós, foi seres bonitos, ou monstros, né, porque tem os seres bonitinhos, foi uma coisa que eu achei maravilhoso, assim, então eu fiquei muito interessada já no começo da história, por conta disso, assim, tipo, como assim? Quem são esses monstros? Como é que eles aparecem? O que surge? Como é que vai? E aí isso foi me prendendo pra ficar na leitura, apesar de ter medo deles, eu fiquei, assim, então foi uma coisa que eu achei muito bem construída pra trazer esse elemento do cristianismo pra dentro da tua obra, sem ser necessariamente uma coisa literal, sabe? Eu fico muito feliz em ouvir isso. Quando eu tive a ideia de todas as minhas libélulas, na verdade, na minha cabeça não seria nenhum livro. Eu tenho até uns stories no meu Instagram falando, tá salvo no destaques, falando que vão ser alguns posts no Instagram, porque ele é escrito de maneira epistolar, né? Através das cartas dos personagens que contam a história. Então a minha ideia era que fossem alguns posts com essas cartas. E era pra ser só isso, era pra treinar a minha escrita de ficção. Mas a história começou a crescer. Eu gostei e gosto dos personagens. E aí começou a surgir um grande universo. Mas a minha iniciativa era escrever algo de fantasia. Tanto que tem uma construção de um mundo fantástico. Só que eu sempre gostei de histórias de terror, muito. Eu sou muito medrosa. E eu acho que é por isso que eu gosto de histórias de terror. Porque elas funcionam comigo. Né? Acho que se eu não tivesse medo delas, eu não teria tanto interesse quanto eu tenho. E eu sou formada em cinema. E quando eu comecei a estudar cinema, foi de fato que eu comecei a entender o potencial do terror quanto gênero, para discutir diversos assuntos, desde assuntos espirituais, assuntos psicológicos, assuntos sociais. E aí eu comecei a estudar mais, de fato, dentro dos filmes, né, do audiovisual inicialmente, e agora na literatura. Então, quando surgiu, os elementos de terror, os monstros, surgiram de maneira muito natural na história por conta disso. E eu acho que isso teve a ver também com uma frase que eu coloco na epígrafe, que é de um livro chamado Um Estranho Sonhador. A frase fala que as melhores histórias são aquelas que têm beleza e monstros. E, de fato, eu mirei nessa frase quando eu estava construindo o universo de todas as minhas libélulas. Eu queria trazer a beleza através dos seres de luz, através das libélulas, através daquilo que era bonito naquele universo, né, da fé dos personagens, e trazer o contraste, né, que é a dificuldade, os monstros, a guerra, os medos, o preconceito que eles enfrentam em determinados momentos da história, que são as dificuldades, acho que, reais que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E foi muito bem construído, assim. E pegando no que você falou agora, o meu segundo ponto era o fato de que eu adoro romances epistolares. Eu acho uma forma muito curiosa e muito interessante de se construir um livro, assim. Obviamente, a gente tem um tipo de escrita que tem menos pontos de vista. No seu caso, né, depois a gente vai ter mais cartas, assim. Mas, geralmente, com um livro com um narrador, você tem uma outra voz vendo por cima as coisas, né? No romance epistolar é a voz daquela pessoa que tá vivendo aquilo. Mas eu acho isso muito legal porque... Primeiro, eu acho gostoso de acompanhar romances epistolares, mesmo quando eles são trágicos e tristes, e existem, né, vários desses. Mas, na minha experiência como leitora, eu acho que esse tipo de livro, ele ajuda a gente a se colocar mais fácil no lugar dos personagens. Então, como a sua história é uma história fantástica, né, ela se passa num outro mundo, com dimensões diferentes e tudo mais, e com esses seres diferentes, ter um romance que é... a partir das cartas, né, faz com que a gente se envolva de maneira mais íntima e mais intensa com as personagens. Então, eu acho isso um ponto fantástico também. Eu sinto isso também. A ideia surgiu depois que eu li um conto que era escrito de forma epistolar. Eu já tinha lido outros livros assim, né, mas eu achei muito legal a dinâmica do conto. E como eu queria
capítulos curtos, porque não eram capítulos inicialmente, encaixou muito bem. E eu gosto dessa ideia de proximidade. Eu sempre gostei de histórias com muitos narradores, mas ao mesmo tempo eu sei que histórias que têm muitos pontos de vista, elas podem ficar confusas. Isso foi um desafio que eu enfrentei na escrita, né, era como definir a personalidade de cada personagem que escreve a carta para que fique confusa. A editora me ajudou também com algumas dicas bem práticas, né, do vamos colocar o remetente logo no início da carta, eles assinam no final também, que ajude o leitor a se localizar na história. Mas foi uma experiência muito legal, até porque hoje eu consigo escrever frases e falar, não, mas a Joana, que é a protagonista, não falaria isso, mas a Sarai, que é amiga dela, falaria isso dessa forma, né? Porque eu sei que cada um tem uma particularidade, né? De forma que vai narrar a história, né? Escrever essas cartas. E o tom mesmo, né? As pessoas soam diferentes. Eu acho que isso é um dos elementos, talvez, que seja a maior dificuldade de alguém que escreve com mais narradores, né? Porque construir essa perspectiva de outras pessoas, né? Muitas pessoas tendo a sua voz, o seu jeito. Então, o jeito como a gente fala muda de uma pessoa para outra. E hoje está se perdendo, infelizmente, mas o jeito que a gente escreve também muda, né? Como a gente escreve, o que a gente escreve, a partir de que olhar a gente escreve. Então, fazer isso de maneira que as pessoas não se percam é realmente uma coisa muito boa. E eu imagino, assim, que o teu livro chegue num público infanto-juvenil mais juvenil, né? Eu acho que infanto não precisava não, assim, ainda não, galera. Dá pra esperar um pouquinho, talvez vocês vão se assustar muito. Eu me assustaria. Mas eu sou professora e, infelizmente, as pessoas estão lendo cada vez menos, né? E aí eu acho que ter o remetente no começo da carta ajuda esse público que está consumindo cada vez menos leitura com concentração a entender, né? Porque eu acho que se ele começar a se perder, não sei o que está acontecendo, larguei o negócio, né? E aí ter logo no começo, você saber de quem é, já faz até o jeito que se refere, né, aquele que recebe as cartas, muda de uma pessoa para outra. E isso faz ganhar camadas, né? Os personagens ganham camadas, até na construção do jeito que eles escrevem, como eles se referem ao destinatário das cartas. Sim, eu acho que foi uma parte divertida de pensar, né? Tipo, nossa, como cada um vai se referir ao destinatário, né? Porque cada um tem uma relação diferente com ele. Qual vai ser o personagem mais explosivo e isso vai transpassar na escrita? Qual vai ser o personagem mais calmo e isso vai transpassar? É uma parte, assim, que é muito desafiadora, como você disse, mas estudar audiovisual me ajudou nesse sentido, porque a gente fazia um exercício que a gente tinha que escrever um roteiro só com falas. E os nossos colegas tinham que conseguir identificar quantos personagens estão naquele diálogo. Uhum. E isso é muito difícil, porque você não podia indicar nem quantos são, nem como eles são, né? Então, o jeito de cada um falar ia ter que dar dicas de quantas pessoas estão conversando. E então foi um exercício que me ajudou a pensar na construção desses personagens, né, e na escrita das cartas. Eu também criei algumas regrinhas que foram me ajudando ao longo do tempo. A Joana, que é a protagonista, ela tem mais cartas, né, isso foi uma regra. Ela é a única que pode ter cartas seguidas, 2 capítulos seguidos que ela escreve, algumas regras que também foram me ajudando a delimitar a voz de cada um dentro da história. Uhum. E a importância, né, o papel também de cada um dentro da história. Sim. Pela quantidade das cartas, né. Confesso que assim, pessoal, pra quem começar a ler o livro, é bem no comecinho, tá? Então não é spoiler. Mas tem uma pessoa reunindo essas cartas. E daí eu já tô tipo, meu Deus, e é uma pessoa, eu sou professora de história, e a pessoa é uma historiadora, e eu tipo, não resolve no primeiro livro, eu tô, meu Deus do céu, eu preciso, eu terminei o livro tipo, droga, agora eu tenho que esperar o próximo, porque eu preciso saber por que ela tá reunindo as cartas de fofocar dos outros, não sei por que isso é tão importante, quem é essa pessoa. No começo você não ficou muito claro, depois aparece, né, depois eu entendi, mas quem era a pessoa que dá as cartas. Eu fiquei, meu Deus, tô curiosa. Então, parabéns, me fisgou mesmo. E eu li esse livro finalzinho do ano passado, assim, sei lá, a partir de outubro do ano passado. Ele tava com ele no Kindle e tudo mais, eu tenho um tablet também, então às vezes meus alunos estavam fazendo tarefa, eu falava, eu vou abrir um pouquinho. Aí eu abria e, tipo, lia uma cartinha, se eles estavam sentados fazendo tarefa, eu ia e lia uma. Só que, em vários momentos eu me arrependi, porque aí eu ficava extremamente emocionada e queria chorar na sala de aula, porque tava muito
bonito ou muito triste o que tava acontecendo. E aí tá lá a professora com cara de paisagem tentando não chorar, porque os alunos estão fazendo tarefa e não fazem ideia do que eu tô fazendo, né? Eu tô diferente pra eles. Então eu chorei em vários momentos, mas na sala de aula eu tenho que segurar o cantinho do olho, assim, de não posso chorar. E aí fechar o livro e falar, deixa que depois eu leio em casa mesmo, no lugar que eu possa chorar tranquilamente enquanto estou lendo. Isso é legal. Eu recebo, às vezes, algumas mensagens de leitores, né, que se emocionaram no ônibus, que estavam lendo na escola, como você falou. O livro atinge um público aí de 14, 15, 16, né? Mais velhos também, mas atinge muitas meninas nessa faixa etária que gostam de fantasia, que eu fico feliz, porque eu inspirei esse livro muito em livros que eu gostei de ler nessa faixa etária, né? Era um livro que eu acho que eu gostaria de ler nos meus 15, 16 anos. Então, eu acho muito legal, assim, a capacidade da literatura de fazer isso, as pessoas se emocionarem, ou as pessoas sentirem medo, ou elas se identificarem com o personagem. Eu recebo muitas mensagens, tem uma certa tensão crescente na história, né, do meio pro final, e eu acho muito legal. Muita gente que me manda mensagem fala, eu não conseguia parar de ler do meio pro final, eu precisava saber o que ia acontecer. E como ele é em cartas, né, e os capítulos acabam sendo curtos, eu acredito que isso também ajude a você avançar a história mais rápido. Sim. Assim, da questão de me emocionar, eu sou uma pessoa bem chorona, mas em vários momentos, assim, da descrição que, principalmente as cartas da Joana, traziam da questão da beleza, sabe? Do amor de Malkiur pelas pessoas, de o que essas pessoas precisam fazer no sentido de serem não merecedoras, mas assim, gratas e dar uma reciprocidade de alguma forma pelo amor. Então, foi realmente algo que me pegou, assim, vários dos momentos eu me emocionei de precisar mesmo parar e ficar, ai, gente, que coisa bonita. E eu achei essa subversão de apresentar o amor de Deus através de uma história de terror uma coisa muito bem sacada, sabe? Eu não conheci, primeiro porque eu não gosto de terror, né? Então, de fato, eu nem me interesso pelo mundo, assim, da produção cultural de terror. Eu não assisto filme de terror. Os alunos vêm perguntar se eu vi, eu fico, não, gente, sai daqui, eu não quero saber dessas coisas, não. Então eu não conhecia mesmo, assim. Foi a primeira experiência de leitura de um livro de terror. Eu morro de vontade de ler Frankenstein. Não sei se um dia eu vou ter coragem. Talvez sim. É muito bom. A minha mãe leia, por favor. A minha mãe, sei lá, quando eu tinha... É um clássico que ele não foi feito pra dar medo, ele vai te fazer refletir sobre muitas coisas. Mas minha mãe leu Frankenstein, minha mãe me deu o Drácula de Bram Stoker pra eu ler com, sei lá, 12 anos. Eu li 2 páginas, fiquei tipo, não, mãe, que coisa horrorosa. Eu gosto tanto de Frankenstein que eu escrevi uma releitura esse ano. Esse ano não, no final do ano passado, na verdade. Olha só, então talvez começar pela sua releitura e depois ir para o original. Mas, sabe, eu achei uma coisa muito legal, assim, de pensar a partir do feio, a partir do triste, a partir da desgraça, o contraste que é a beleza, a graça, o amor de Cristo por nós, né? Então, eu achei uma coisa muito interessante, muito bonita, assim, olha só, a feiura destaca a beleza, né? A feiura mostra ainda mais a beleza, assim. Então, foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Um dos pontos que eu uso, que eu defendo terror cristão, tem 2 pontos. Primeiro, porque eu nunca fui a leitora de romances fofinhos e bonitinhos, né? Eu sempre gostei dos livros de fantasia, ficção científica, de terror. Então eu queria escrever para pessoas que nem eu, né? Que talvez não fossem pegar um romance, que é um gênero que a gente tem muito dentro do mercado. Sim, o grande gênero, né? De volume. Tanto de vendas quanto de leitura. E o segundo ponto é justamente isso que você falou. Tipo, eu acredito, e a Bíblia fala sobre isso, que a luz, ela brilha, ela tem um destaque quando ela tá em contraste com as trevas, né? Se você acender uma lanterna de dia com o sol, a lanterna não vai ter efeito nenhum. Se você acender ela de noite, num lugar que você não tem nenhuma luz, aquela lanterna vai ter um destaque imenso. Né? Então a ideia do terror cristão é justamente essa, é trazer elementos, mostrar assim, verdadeiramente o pecado, o mal dentro de nós, o mal ao nosso redor, e colocar em contraste Cristo, né? O que Cristo fez por nós na cruz, como ele nos muda, ele nos transforma, tudo que a gente puder colocar em contraste entre bem e mal,
E filmes de terror, eles fazem muito isso naturalmente. Tem um livro chamado As Histórias que Contamos, que o teólogo que escreveu vai analisar diversas séries e filmes, e ele tem um capítulo dedicado a filmes de terror. E ele vai falar que os filmes de terror, mesmo eles não sendo feitos por pessoas cristãs, eles evocam essa luta contra o bem e o mal. E normalmente o bem vence no final da história, né? Ele passa um grande perrengue o filme inteiro, mas ele vai vencer na grande maioria dos casos. Então é essa mensagem que eu queria trazer, né? De que mesmo com as coisas feias do mundo, com a escuridão que existe ao nosso redor, a luz de Cristo, ela tá ali, ela tá sempre ali presente, né? E é uma mensagem, a gente sabe o final da Bíblia, é uma mensagem de a luz vencendo as trevas. Muito bom, muito legal mesmo. O último ponto que eu coloquei, ele é mais amplo, assim, que é o fato, e aí você agora trabalhando no mundo cristão, ainda tem um ponto de vista de dentro pra discutir, mas eu acho muito boa essa leva de literatura cristã que surgiu há alguns anos e vem crescendo no Brasil. Eu sou uma pessoa que lê muita coisa além de livros cristãos ou escritos por cristãos. Eu acho que a gente não precisa competir com a literatura do mundo, porque tem muita coisa boa, tem coisas incríveis, né? Você falou do Frankenstein, os grandes clássicos, não necessariamente os autores eram cristãos ou os livros trazem uma apologética cristã, mas a gente aprende, né, com a literatura. Então, o meu ponto aqui não é no sentido de que a gente tem que competir ou descartar a literatura do mundo, mas essa crescente de autores e muitas autoras brasileiras, né, escrevendo e tudo mais, é uma forma de ver, é uma forma de expressar valores, histórias, trajetórias que são marcadas pelas nossas vidas enquanto cristãos. Então, né, enquanto cristão, a gente produz as coisas a partir do viés, né, que tem que ser a nossa lente, que é o cristianismo. Então eu fico realmente muito feliz, assim. Eu indiquei ano passado o livro das Corajosas, o primeiro, porque é outra coisa, assim, é um fenômeno entre as minhas alunas, 12, 11 anos, estão lendo, e foi por causa delas que eu peguei pra ler a primeira vez, porque eu falei, gente, eu tenho que saber o que elas estão lendo, pra poder conversar, pra poder ver o que eu posso fazer de gancho com elas e tudo mais. E foi uma coisa que me encantou, assim, de perceber a qualidade do que tá sendo produzido, levando essas meninas, né, a ler mais coisas. Agora, o meu ponto de crítica e denúncia falta livro desse tipo para meninos. A gente tem pouquíssimos autores homens escrevendo, porque, como eu falei lá no comecinho do programa, né, existe preconceito. E, de fato, alguns desses livros corajosos é um livro para meninas. E não vejo um menino lendo, ele vai ficar, tipo, nada a ver, o que eu quero saber disso? Mas falta esse tipo de coisa no mercado para meninos, né? Porque os homens precisam ser bons exemplos para os meninos que estão vindo adiante. Então, eu sei que tem um ou dois autores mais famosos aqui no Brasil, mas não li nada deles, então eu não posso indicar. Mas realmente eu fico feliz, sabe, de ver que surgiu, porque quando a gente compara, assim, né, e eu tô falando que não precisa competir, mas vou fazer a comparação. Como eu dou aula para adolescentes, os livros de capa que parece que o livro é muito fofo e na verdade é um livro hot, me surpreendem, assim. Eu li um desses porque peguei emprestado de uma aluna e ela me avisou, prof, tem um capítulo lá. E aí eu falei, não, mas eu tenho que entender o que essas meninas estão lendo. E aí quando eu cheguei no capítulo, eu sou mulher adulta, casada, eu senti vergonha. Eu, adulta, casada, eu li o capítulo e fiquei, gente, pra que tanta descrição? E falando, sei lá, 20 páginas de uma cena. Você fica, gente, que loucura. Então, ter esse ponto não é que a gente tem que jogar fora tudo, e tem gente que não é cristão e vai ler esses livros e não tá nem aí, mas de ter oferta. Porque quanto mais oferta, mais isso vai ser consumido, né? Então, se não havia antes literatura de produção cristã para adolescentes, que não fosse algo vindo dos Estados Unidos, que não tem conexão com a vida dessas pessoas, que explica uma escola que não tem nada a ver com essas adolescentes, fica muito difícil, né? E agora a gente tem no mercado nacional uma produção crescente de coisas que fazem sentido com a escola que elas estudam, com o ônibus que elas pegam, com a cor de pele, com o cabelo que elas têm. Então, eu fico muito feliz de ver que isso tá indo pra caminhos tão diferentes, tão corajosas, uma releitura de Princesas Disney, e esse ano eu tô aqui indicando um livro de terror. Eu acho isso muito legal e eu espero que Deus continue abençoando e dando criatividade e talento pra vocês continuarem nessa seara, porque ela é necessária, né?
Sim, eu tenho uma amiga que ela diz que ela começou a escrever porque ela lia livros e não se identificava. Ela cresceu na igreja, ela não teve diversas experiências fora da igreja, né, que às vezes muitas pessoas têm, e ela lia os livros com essas mocinhas que viviam uma vida, tipo, toda longe de Cristo, porque não eram livros cristãos, e ela falava, eu não me vejo aqui. Então ela decidiu escrever essas histórias, e a partir do momento que ela encontrou uma história no Wattpad, na época, que a protagonista era cristã, né, esse livro hoje já foi publicado de maneira independente, mas eu acho muito legal essa ideia de que eu não tive na minha adolescência, né, um acesso fácil. Existiam alguns livros já publicados de ficção cristã, mas eram muito poucos, assim, não era fácil encontrar como é hoje, não eram livros nacionais. Então, de fato, essa produção que começa ali, tipo, pós-pandemia, 2021, muitos autores a escrever, e com o advento da Amazon, a publicação independente facilita muito esse processo de você conseguir publicar um e-book. Só que aí, você publica um e-book, você fica tipo, nossa, eu queria tanto ter meu livro na estante. Aí a gente começou os processos para aprender a publicar o livro físico. Sim, aí vai correr atrás da editora, né? Sim, o legal da internet é que ele começou a conectar essas pessoas. Eu hoje conheço muitas autoras que estão no mercado, acho que a grande maioria das que são publicadas tradicionalmente, uma galera que é publicada independente, por conta da internet, que a gente, eu escrevo, você escreve também, então vamos fazer um grupo e vamos falar sobre escrita, né? Vamos falar sobre escrever histórias que apontem para Deus, porque foi algo que eu sempre quis. Eu comecei a escrever com 10 anos, e eu sempre quis escrever histórias que, de alguma forma, trouxesse ali a minha fé. Também porque eu não me via nas outras histórias. Eu não sabia como fazer isso, eu não tinha a menor ideia. E aí, quando eu começo a conhecer a ficção cristã, e ela começa a crescer, e eu começo a ler esses livros, vira uma chavinha na minha cabeça, isso em 2020, que eu falo, acho que agora eu sei um caminho que eu posso seguir, né, para em 2021 começar a rascunhar todas as minhas libelas, né, que é o livro que eu tenho publicado com o Mundo Cristão. Então, muito legal ver isso por trás, é muito legal ver o impacto, estar nos eventos literários, né? Eu participei tanto de bienais, São Paulo e Rio, de 2023 para cá, quanto da FEFIC, que é uma feira, é a Feira de Ficção Cristã e Cultura. Ela aconteceu 2 anos em Minas, agora tá indo pro 3º ano aqui em São Paulo, vai ter esse ano também. Eu fiz 1 ano parte da equipe de organização dessa feira, então foi muito legal ver como ela cresceu e como a gente vê muitos jovens, adolescentes, de fato, buscando uma literatura que é saudável, não só pelo ponto de representar a fé e os valores, mas porque é uma literatura segura, né? Tipo, pais que não querem que seu filho leia cenas explícitas, eles podem mais seguramente ir atrás das histórias cristãs que não vai ter essas cenas explícitas. Sim. Né? Claro que tem classificações indicativas, nós temos histórias cristãs para adultos, nós temos, e aí não cabe um adolescente ler, como tem histórias cristãs para crianças, como tem histórias cristãs para adolescentes. Os livros, a grande maioria deles hoje, das editoras cristãs, ele tem a indicação da classificação indicativa, ou na 4ª capa, ou nas primeiras páginas, mas é muito legal estar nesses eventos e ver que é um evento familiar, que vai famílias inteiras, e a mãe, o pai, o irmão, todo mundo sai com livro, ou às vezes a mãe, os pais vão levar as filhas, os filhos, né, majoritariamente meninas, como você disse, precisamos de mais escritores homens, mais livros para meninas. Eu conheço alguns que eu posso indicar, mas e eles chegam para quem trabalha na editora ou quem está vendendo livro para autor e fala: eu vi ela lendo, achei legal, li junto com ela, mas eu queria um livro para mim. Homens e mulheres mais velhos, adultos também chegando, voltando a ter esse hábito de leitura por conta dos filhos, né? Então isso é muito legal, ver que se tem construído aos poucos, através dessa literatura, uma comunidade e uma cultura de voltar a ler, né? Eu acho que muitos pais têm ficado mais atentos, os filhos estão lendo, e a gente recebe muitos relatos, assim, eu digo desse lado agora, trabalhando dentro de uma editora cristã que publica livros de ficção. A gente recebe muitos relatos de pais que leram com os filhos e acabaram adentrando esse mundo e ficam tipo, agora eu quero mais livros para mim, né? Não para ler com eles, mas para que fale diretamente comigo. E o mercado está crescendo,
né? O que me deixa muito feliz. Tem novas editoras investindo, inclusive editoras não cristãs, como a Novo Século. Eu acho que ele já tem uns 10 livros ainda de ficção cristã publicado. Então, eu acho isso muito legal também, porque vai chegar em públicos que a gente não imagina, né? Porque Sim. O público cristão, ele vai procurar uma Thomas, uma Mundo Cristão, mas uma Novo Século a gente tá chegando em outros lugares, em outras pessoas, né? E com boas histórias, que eu acho que a preocupação dos autores não é escrever um livro que passe uma mensagem, é escrever uma boa história e os valores vão estar lá, porque eu particularmente, e a grande maioria dos autores, não conseguiríamos escrever uma história que não passasse os nossos valores. Né? E eu acho que é assim com todo escritor. Não tem como, né, produzir arte em geral, mas tudo que a gente faz, né? Mas é curioso, assim, que você falou de vocês se conectarem, porque vai conhecendo para os autores. Eu sou mais velha que você, eu tenho 35 anos, então eu sou de uma geração um pouquinho intermediária ali, mais anterior. E eu vivi isso na época dos blogs. A Criantaço surgiu como um blog. Esse ano fará 17 anos que a gente existe, meu Deus do céu. Mas de ter isso, assim, eu sinto... É uma coisa que daí bate já a nostalgia de pessoa mais velha mesmo, mas 2007, 2008, 2009, todo mundo na faixa etária dos 16 a 20 anos tinha blog e escrevia seus textos, e aí você entrava e o blogger, eu não era Blogspot o meu, mas daí o Google já indicava outros pra você e você podia colocar, tipo, pra esse blog que você leu e você gosta, ficar como recomendado pra quem terminou de ler os seus textos e ir pra outro lugar. Então, houveram pessoas que eu tinha contato, que assim, eu nunca vi, depois que o blog deixou de existir, você perde contato, mas na época era uma comunidade muito maluca, assim, então a gente ficava esperando, tipo, e o Google atualizava automático, então se estava indicado o blog da pessoa do lado, mudava o título quando ela publicava um novo texto. E aí você, fulano escreveu alguma coisa nova, vamos lá ler. E isso é muito legal, né? Estar sozinho é difícil quando a gente tá produzindo alguma coisa, né? Quando a gente tá produzindo, mesmo que a produção final seja um trabalho individual, viver essa jornada sozinho, ela é sofrida, né? É mais gostoso, é mais fácil ter pessoas pra conversar. E isso é bom, isso é legal. Saber que vocês trocam figurinhas também. Sim, é muito legal. E aí, como tem os eventos literários, pelo menos Bienal e FEFIC todo ano, porque a Bienal um ano é no Rio, um ano é em São Paulo. Mas eu acho que desde 2022 eu vou em todos, né? E a gente se encontra presencialmente. Então é interessante porque a gente até brinca que é uma amizade semipresencial, que a gente se vê pelo menos 2 vezes no ano nesses eventos, né? E então acaba sendo também eventos de grande comemoração, assim, pelos livros que estão sendo lançados, pelas pessoas, a gente consegue ter bate-papos e ter trocas com os leitores. Eu acho que uma das coisas mais legais que as redes sociais permitem hoje aos escritores é que o leitor pode te mandar uma mensagem no Instagram e falando como foi a experiência dele. Particularmente, eu gosto muito dessa parte, é uma das minhas partes favoritas da escrita, de saber como foi a experiência do leitor com o meu livro. As redes sociais permitem muito isso, tanto entre os autores quanto entre leitores. Eu tenho leitoras hoje que se tornaram amigas mesmo. E isso é algo muito legal. De fato, é uma comunidade diferente nesse sentido. A gente tem crescido juntas e se apoiando, e aí com a entrada das editoras a partir de 2023, expandindo para lugares que a gente não imaginou, né? Nunca imaginou, assim, que na Feira Pan-Americana, que acontece no Pará, tivesse uma fila de 2 horas para autografar livro com uma autora cristã de ficção, né? E uma autora que é do Pará, o que é mais legal ainda, porque ela escreve livros que quem mora lá se identifica, é o dia a dia deles. Então isso é muito legal. Ah, que legal. Mas, da minha parte, eram esses os pontos que eu tinha. Se você tiver mais alguma coisa pra falar sobre o livro, e aí depois a gente abre pra você poder indicar coisas e suas outras coisas, suas outras obras. Tem mais alguma consideração sobre todas as minhas libélulas? A minha única consideração é, se você escutou terror cristão e achou esquisito, dê uma chance. Porque eu acho que 90%, eu falo que toda vez que eu preciso falar em público sobre esse assunto, palestras, aulas, podcast, 50% das pessoas veem, mais que isso, uns 80% estão curiosos e uns 30% são fãs de terror realmente animados. É a minoria que é o fã de, nossa, agora tenho mais coisa pra mim.
É porque é um termo que gera curiosidade. Então eu acho que se você tem dúvidas do que é ou gera curiosidade, fica a indicação para conhecer o Todas as Minhas Libelas e ver como funciona na prática. Fica mesmo. Também indico que você adquira. Tem a versão e-book, tem a versão física para você conseguir comprar. Então, Gabriele, se você quiser indicar seus outros livros, alguma coisa, ou os livros que você falou que tem para meninos também, pode indicar, sinta-se à vontade. A gente lista tudo no post depois com links para as pessoas poderem acessar. Tem outros livros na Amazon de e-book, de forma independente, como eu disse, que é um infanto-juvenil, e aí é bem juvenil mesmo, que é o Monstro Dançante, ou Baile dos Corvos, que vai contar a história de uma menina humana que vai numa festa conhecer um garoto fantasma. E ali eles vão conversar sobre humanos virando monstros, como fantasmas viram vampiros, e esses monstros conseguirem virar humanos a partir do amor de um senhorzinho chamado Tudo. E eu tenho também o Vic Frankenstein Precisa Morrer. Como eu já disse, eu gosto muito de Frankenstein. E aí, ano passado, eu escrevi uma releitura, então é realmente uma releitura, só que pensando se o Victor Frankenstein fosse uma mulher que mora em São Paulo no século XXI, muito rica e que poderia construir um robô, metade humano, metade inteligência artificial, para amar ela, já que ela não se sente amada por ninguém, né? E aí isso vai causar alguns desastres, para quem já leu Frankenstein sabe que a história tem alguns desastres, e também trazer aí uma mensagem de como a gente precisa que alguém nos ame, mas tem uma pessoa específica que vai preencher esse vazio. E indicando livros para meninos, eu consegui pensar em 3 que estão publicados por editoras, então é fácil encontrar eles. 2 da Thomas Nelson, são autoras mulheres, mas os livros têm protagonistas masculinos. O primeiro é A Escolha do Verão, da Sara Guzella. Vai contar a história do Beor. Ele vive numa vila que é verão sempre. E aí um dia o inverno chega, e com o inverno chega a gripe, as doenças, e aí ele precisa sair numa jornada para ir atrás do verão e trazer o verão de volta para salvar as pessoas que ele ama. É uma fantasia infanto-juvenil, bem vibe Nárnia, mas é muito divertida. Agora, se você quer uma vibe Piratas do Caribe, um pouco mais para adolescentes, eu indico O Sétimo Continente. Vai contar a história do Jonas. O pai do Jonas sumiu faz uns 2 anos, e um dia o Jonas é sequestrado e levado para um continente escondido, no meio do oceano. E aí ele vai descobrir que existe todo um mundo mágico de monstros e que o pai dele não era a pessoa que ele achou que seria. E ele vai ser perseguido porque ele não deveria estar lá. Ele é um estranho naquele continente, né? Então ele vai ter que sobreviver ali com os tios deles, que são piratas, mas eles não gostam de ser chamados de piratas. Isso é importante. É nesse universo. Ele também é da Thomas Nelson, esse livro. E eu tenho um para indicar independente, que é o Figueira, Árvore da Vida, que é uma história de Velho Oeste, escrita por um autor, que é o Gustavo Pires. Ele vai contar a história de um grupo de amigos que vão enfrentar uma maldição na cidadezinha deles. Todo domingo alguém desaparece e morre misteriosamente. E ninguém questiona isso, e eles começam a questionar o que está acontecendo ali. E se você gosta de histórias de Velho Oeste com muita ação, ou histórias de ação, vale a pena. O Gustavo tem um outro livro também publicado pela Plenitude, chamado Exilados. Esse eu não li ainda, mas eu sei que ele se passa na Segunda Guerra Mundial, tem alguma coisa meio com super-heróis. Então ali são histórias mais focadas para o público masculino. Programa de indicação com indicações bônus hoje, gente. Gabriela, eu te agradeço muito por ter participado do programa. Foi muito bom poder te ouvir, muito bom indicar seu livro, e eu espero que mais pessoas entrem em contato com ele. E agora ficar esperando aí a continuação que sai esse ano, né? Tivemos esse spoiler que sai esse ano. Então, se você começar a ler, você já sabe que não vai ficar angustiado, sofrendo muito tempo, porque a gente vai ter o livro esse ano. Obrigada mesmo, foi muito bom poder conversar com você. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu gosto muito de conversar sobre literatura, então qualquer oportunidade de falar sobre isso, eu estou entrando. Sempre bom ter alguém para conversar sobre livros. E eu agradeço você que nos ouviu até aqui. Sempre bom tê-los na minha companhia. Acompanhem a Crentaços em todas as nossas redes sociais, que no caso nesse momento é meio que o YouTube e o Instagram só, mas já é alguma coisa. Não fique dependente do Spotify, porque você sabe que o Spotify às vezes derruba os nossos podcasts, porque tem música e coisa do tipo, e eles ficam bravos. Então,
saiba baixar um programa no feed, caso seja necessário. E divulgue a palavra da Crentaços, divulgue esse programa. Conte pra Gabriele depois, se você ler o livro, vá lá marcar ela na rede social dela, contar pra ela que você ouviu aqui na Crentaços e deu uma chance pro livro dela. Porque tanto eu quanto ela ficaremos felizes de vocês fazerem isso. Até mês que vem, ou até quando o próximo programa sair, porque esse ano a gente tá no ritmo de quando Deus permitir. Então, fiquem bem, pessoal. Tchau, tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!